Tu é mau, hein? Marvado. Jesus Não, nunca para existiu, voltar para ele tem começar. que existir. Para voltar tem que existir. Então, quer dizer, não existiu? Não, é um mito criado totalmente pelo Império Romano. Flávio Josefo, com a escolinha do professor Raimundo, ali da Tessalônica, que era a Macedônia grega, judeus da Tessalônica, criaram todos os livrinhos, né? É por isso que a gente vê direto o símbolo V, assim, né? Ah, Esse V sim. porque era o Vespasiano, que era o pai adotivo, César Vespasiano, o Deus. Ele foi erguido a César divino, né? Foi para o panteão de deuses. E o Tito, o filho de Deus. A história de Jesus foi totalmente escrita sobre o perfil de Tito, né? E então o filho de Deus, Vespasiano, por isso que você vê tudo com V hoje também, um dos símbolos mais importantes é X e V, que fala o tempo todo Império Romano, Império Romano. Foram essa turma toda, com os judeus da Tessalônica, que escreveram todos os livrinhos, fizeram lá a escolinha do professor Raimundo, e aí escreveram várias alternativas, alguns viraram os manuscritos do Mar Morto, e outros foram utilizados na linha do tempo, e depois virou uma boa ideia, né, para o Império Romano vestido de teocracia, criou então, fizeram lá o Concílio de Nicéia e instituíram então o livrinho final, e daí para frente saíram matando todo mundo e apropriando-se de tudo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da religião, mata todo mundo, esmaga o mundo inteiro, destrói todo o conhecimento da época, igual fez o Islã depois, e assim o império toma, e a religião toma conta, porque você mata todo mundo e fala, não concordo com isso, mata, né? E aí, a partir disso, depois de 1000 anos, era extremamente poderoso. Simples assim. Copiaram, então, Horus, Mitra, Dionísio, Claro, claro, tudo tudo, uma cópia, tudo. uma reversão. Seria um arquétipo, pelo menos? Se você pensar no conceito, de novo, zoroastrista, não, eles não falam de um Messias, então tem que falar do início. Então, 1800 antes da Era Comum, é o mais antigo que nós temos de registro, certo? Então, era um conceito não de uma personalidade, mas sim de uma salvação pessoal. Então, eu gosto muito do mito prometeico que o zoroastrismo lança, e lançou primeiro que qualquer ideia de Prometeu, que é a ideia da salvação própria. Então, lá dizia que o homem salva a si mesmo. Ele deve entrar no processo da sua própria salvação através do caminho correto, né? Então, todos os conceitos filosóficos do zoroastrismo mostravam o caminho da salvação, redenção pessoal, mas depois veio a turma aqui do copia e cola, né? E começaram a criar um messianismo de personificação. Então, vieram os que não eram judeus ainda, mas depois se transformaram em judeus, e aí fizeram um copia e cola e transformaram isso no messianismo judaico, e depois veio o que foram os judeus da Tessalônica, em nome do Império Romano, que criaram o messianismo cristão, né? Então, toda essa ideia alterada, um copia e cola, tem Mitra, tem zoroastrismo, tem tudo ali, a sopa, platonismo, neoplatonismo, não platonismo, neoplatonismo, tem toda uma sopa ali. E então, o mito de Horus, como você falou, né, o mito solar, então, é egípcio, como era a mesma coisa do Mitra romano, que o Mitra é persa, né? Mas depois teve o Mitra romano. O que, que é? Osíris Osíris, é o deus que morre, então, com o sol que se isso. põe. É um 25 de dezembro, que é exatamente o momento em que os 3 dias no solstício de inverno, que o sol fica fixo no horizonte. Então, e ele volta a ascender do 22 ao 25, né? 22, 24, do 24. Então, 22, 23, 24. Então, no 25 ele volta a se mover. Então, isso é dito, então, que Jesus nasceu no 25 porque é o sol invictus, é o sol que se ergue no máximo do momento. É tudo, dá até ânsia. É tudo recorte e cola. Olha, eu trouxe aqui o Mauro Bilino, escritor que traduziu a Bíblia no Vaticano e tal,
E o Mauro Benino ele fala que em nenhum momento na Bíblia é mencionado a palavra Deus, mas sim Elohim, que se trata de juízes, governantes, que poderiam ser também deuses, quem sabe, seres e tudo mais, mas menos no aspecto religioso de Deus. O que é que você acha disso? Então, tem várias formas de você interpretar esse é o Antigo Testamento que ele se refere, é isso? Então, tem várias formas de interpretar. O que acontece é que essa linguagem utilizada, utiliza desde numerologia, a conceitos geométricos, a conceitos, então, três Elohims, pode-se falar até na ideia de três, na fragmentação, o conhecimento que vinha de um passado que nós perdemos, ele está inserido nesse tipo de livro, porque a turma que escreveu, eles eram sincréticos. Eles traziam um conhecimento de um passado perdido e o escreveram com uma linguagem mística, esotérica, figurada. Então, dá múltiplas interpretações. Mas, sim, uma das formas de interpretar a história do Criador não é o Criador, são os criadores. Mas, de novo, a pessoa lê isso e acha então que as tábuas sumerianas explicam a coisa. E a bola rola novamente e começa tudo a ficar um pastiche, que toda vez que você pega esses livrinhos e tenta personificar, danou-se. Então não pode personificar. A pior coisa para a humanidade foi acreditar no Deus da personificação e o historicismo desses livrinhos, né? Isso faz com que a mente fique reducionista e ela fica acreditando naquelas historinhas. Então, se tira o nome de Deus, melhorou, mas aí coloca os tal do Elohim, e aí fica buscando na teoria extraterrestre, e de novo vai personificando, você sai de lugar nenhum para lugar algum. É isso que eu digo. A minha intenção sempre é empurrar, então às vezes eu tomo um impulso um pouco forte para falar as coisas, mas se a gente não empurra, é igual a história de pegar a pessoa pelo cabelo dentro da caverna de Platão e puxar para fora para ver se funciona. Eu faço um pouco disso, ao mesmo tempo que às vezes eu digo não adianta. Então, o meu trabalho é trazer informação, o conhecimento a nível de raciocínio. Então, eu utilizo todos os bancos de dados possíveis e imagináveis. Para isso, eu faço igual uma inteligência artificial. Será que é isso aqui junto com isso? Será que é mais isso com aquilo? É o que eu faço, é o que a IA faz hoje. Né? Não quer dizer que eu vou chegar à única verdade. Quer dizer que pelo menos eu saio bastante da mentira e consigo conectar as coisas de uma maneira, de um gradiente mais visível. Mas como é que isso pode ajudar você? Não vai ajudar com um vídeo bochecha desses, a não ser dar um impulso, uma vontade para buscar mais informação. A maneira certa é começar um caminho, é o tal. O caminho é o de se envolver com o estudo, dar foco para isso. Se isso não for importante para você, se não for a linha central da sua vida, pouco efeito fará. Né? Para mim faz efeito porque é a linha central da minha vida. Conhecimento, informação, desde sempre, foi a linha central da minha vida. É o meu desejo maior, é o meu maior prazer. E é por isso que há um gradiente de desenvolvimento. Cada um atinge o seu, cada um pode ir, inclusive, mais longe, se for mais jovem ainda, porque quanto mais velho, às vezes mais atrapalha. Então, assim, o que você quer da sua vida? Você quer continuar perdido, pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, salta daqui, salta para lá? Ou você quer entrar numa linha que vai te dar um grande gradiente de clareza e que vai depender de você? Então, se isso faz sentido para você, se isso acende a sua chama, você vai saber o que fazer. Apenas confie e siga em frente, ok? É isso.